Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Bom estarmos na casa do Senhor, bom estarmos aqui celebrando ao nosso Deus, bom estarmos aqui em família, bom estarmos juntos como povo de Deus santo, reunido, lavados, redimidos pelo sangue poderoso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que nós estamos reunidos para a honra do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo. Vamos ficar em pé, irmãos, e orar ao Senhor, agradecidos por esse santo privilégio que ele nos dá, de podermos começar uma semana debaixo da bênção, debaixo do cuidado, debaixo da permissão, debaixo do cuidado amado do Senhor, o Deus amoroso, o Deus bendito, o Deus que fala conosco, o Deus que de uma forma maravilhosa e particular alcança a sua vida, que a glória e a bênção do Senhor assista a você e que aqueles que estão conosco celebrando a Jesus através nas suas casas também recebam a mesma bênção, a mesma paz e a mesma direção. Vamos orar? Pai amado, querido e bom Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos juntos, começando a semana no teu altar. Começando a semana na tua presença, começando a semana debaixo da tua permissão, debaixo da tua bênção, começando a semana, ó Deus, da maneira correta, diante da tua palavra, sendo instruídos por ti, sendo disciplinados por ti, sendo amados por ti, sendo, ó Deus, consolados, confortados, animados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é luz para os nossos pés, tua palavra que nos mostra a direção, tua palavra que é viva, tua palavra que funciona, tua palavra que é poderosa. Passarão céus e terras, mas a tua palavra, Deus, não passará, porque o teu amor derramado em Cristo Jesus por nós é eterno. Obrigado, Deus, por esse tempo especial que o Senhor nos dá e nos permite na tua casa. Adoramos o teu nome, bendizemos o teu nome e pedimos, Deus, visita cada um de nós, na particularidade de cada lar, na particularidade de cada relacionamento, na particularidade, ó Deus, de cada momento da nossa história. Nós rogamos o teu nome e pedimos, ó Deus, que o Senhor, que é o Deus que nos ama, que nos fez, que nos preserva a vida, que o Senhor, de uma forma muito bonita e íntima, visite a nossa vida, visite os nossos relacionamentos, visite a nossa família, visite a saúde do teu povo e assim sejamos abençoados pelo Senhor, lavados pelo Senhor, animados pelo Senhor em toda e qualquer situação. Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o Deus que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, em nome de Jesus, amém. Em pé como nós estamos, nós vamos ler o Salmo de número 100, e eu convido você a abrir a sua Bíblia conosco no Salmo de número 100, Salmo de número 100, nós vamos ler de forma alternada, responsiva esse texto que nos convida a adorar ao Senhor, a viver na presença do Senhor, a celebrar ao Senhor, a ouvir a sua palavra. Salmo de número 100, nós vamos ler responsivamente, eu leio o versículo ímpar e a igreja responde com o versículo par. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Louvado seja o Senhor, que com essa bondade, com essa misericórdia e com essa fidelidade, o Senhor receba cada um de nós e assim sejamos abençoados. Deus abençoe, a igreja pode se assentar. Lembrando sempre, queridos, das nossas programações durante a semana. Na quarta-feira nós temos o nosso encontro através do Facebook. E temos estudado a respeito dos problemas humanos e respostas divinas, um tempo muito abençoador, um tempo de Deus para nós, e eu convido você a continuar conosco, e se você ainda não faz parte desse grande grupo de irmãos que tem estudado a Bíblia, você é nosso convidado, toda quarta-feira, 19h30, toda quarta, 19h30. Na quinta-feira nós temos o encontro de jovens e adolescentes através da plataforma Meet, tem sido muito bom,
muito gostoso, muito abençoador, muito divertido também. Então nós temos aqui jovens e adolescentes na igreja. O nosso convite especial é para você. Durante a semana, inclusive hoje mesmo já será postado na página da igreja o link, durante a semana também, nos grupos particularmente. O convite da graça, o convite da palavra é para você, não é para outra pessoa, é para você. Então aproveite esse tempo que nós estamos vivendo, onde nós podemos nos reunir, onde nós podemos ouvir a palavra, onde nós podemos pegar o nosso celular e ouvir Deus falando conosco. Aproveite esse tempo da porta aberta da graça, porque um dia essa porta também se fechará e as pessoas desejarão ouvir da palavra e não haverá quem pregue. Então, jovem, adolescente, quinta-feira, às 20 horas, nós temos esse encontro muito bacana, muito abençoador. E no sábado, às 8 horas, né, Sueli? Tem a classe dos adolescentes, tem se reunido com a nossa irmã Sueli e tem sido também um tempo muito bom. É às 8 horas mesmo? 18 horas, 6 horas da tarde, sábado, 18 horas. Então, mais uma vez, o nosso convite, nosso apelo aos pais, aos avós que estão aqui, motivem os seus filhos, motivem seus adolescentes. A responsabilidade é de vocês, tá certo? Que nós façamos assim para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Um último aviso, irmãos. Dia 20 agora de dezembro, num domingo, às 19 horas, domingo, dia 20, às 19 horas, nós teremos a nossa celebração de Natal. Domingo, dia 20, às 19 horas, nós teremos a nossa celebração de Natal. E é claro que você é mais do que convidado, em nome de Jesus, para juntos celebrarmos a salvação, porque um filho se nos deu e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Precisamos tanto de conselho, tanto de sabedoria, precisamos do Príncipe da Paz, precisamos do Salvador, manhã após manhã. Domingo, dia 20, portanto, dia 20 de dezembro, 19 horas, domingo, 19 horas, nós estaremos juntos, celebrando o Natal, em nome de Jesus. Que Deus, então, abençoe a igreja, que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma muito especial. Queridos, vamos ficar em pé mais uma vez, e nós vamos cantar um hino louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, declarando a nossa fé no Senhor Jesus. Hino de número 239, falando exatamente isso. Jesus, que veio dos céus, toda a glória, toda a honra e toda a paz vem dele. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, e as trevas vêm dissipando. Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce
exalta-se Jesus, glória a Deus nas alturas. Amém. Que Deus abençoe. A igreja pode se sentar. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nós temos a alegria de ter a Isabela conosco, a Isis. Que Deus abençoe, que essa criança cresça na presença do Senhor e seja no futuro uma mulher usada, abençoada, poderosa na presença do Senhor, que traga alegria, honra ao coração dos seus pais, dos seus avós e toda a sua família e para o reino do Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe muito e profundamente em nome de Jesus. Eu quero convidar os nossos irmãos presbíteros a virem à frente nesta hora, para juntos nós celebrarmos a ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus que nos lembra, a ceia do Senhor Jesus que nos traz a lembrança, o entendimento daquilo que Jesus é e qual a mensagem de Jesus a cada um de nós. Que Deus, então, através da ceia do Senhor, traga bênção, traga unção, traga alegria, e que física e espiritualmente, cada um de nós seja instruído, amparado e abençoado pelo nosso Deus. Quero convidar também o nosso irmão Elcio para nos auxiliar nesta hora. Amém. Convidar o nosso irmão Diácono Juvenil também para nos auxiliar neste momento. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele toma o pão. E tendo dado graças, ele parte e reparte com os seus discípulos, com os seus amigos, com as pessoas que estavam com ele ali. E depois que eles comeram, ele também toma o cálice. E ele diz: este cálice representa o meu sangue, que será vertido em favor, em benefício de vocês. Fazei isto em memória de mim. Nós estamos numa época festiva, estamos nos aproximando do Natal. Mas o Natal, ele é apenas o primeiro capítulo da crucificação. O Natal, ele é o prenúncio, o anúncio que o Salvador veio. Quando Jesus foi questionado: qual é a tua missão? Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Como que nós fomos salvos? Não no nascimento, mas na morte. Como que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, não pelo choro do bebê deitado na manjedoura, mas pelo sangue vertido de Cristo por você e por mim, para que os nossos pecados, todos e quaisquer, fossem lavados, perdoados e esquecidos. Por isso que o profeta Miqueias diz que da profundeza dos mares os nossos pecados são lançados, e de lá o Senhor jamais se lembrará, e de lá jamais os retirará. O Senhor não nos acusa novamente, o Senhor nos perdoou eterna, maravilhosa e docemente. O Natal, ele nos lembra que um filho se nos deu, e todo o pecado do mundo foi derramado sobre sua vida, para que através da sua morte e da sua ressurreição pudéssemos estar hoje aqui. Mas pastor, eu não sou digno de celebrar a ceia. Eu não sou digno de tomar do pão e beber do cálice, porque eu tenho pecados. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para nós e veio por nós, para perdoar os nossos pecados. Por isso, todas as vezes que comemos e todas as vezes que nós bebemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele retorne. Nós estamos dizendo: não, eu não sou digno, não, eu não sou puro, não, eu não sou santo, não, eu tenho falhas e pecados, mas é em nome do Senhor, que prometeu que me perdoaria, é para a honra e glória dEle que eu como e que eu bebo, porque assim a palavra nos diz.
1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo nos instrui e ensina a respeito da celebração da ceia. Em um determinado ponto ele diz: nós devemos fazer isso em memória do Senhor, como ele nos ensinou. Por isso, antes de tomarmos, antes de comermos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, e então, coma e beba. Mesmo quando eu olho para a profundeza da minha alma e não vejo dignidade nenhuma, a ordem bíblica é: participe da ceia do Senhor. Por quê? Porque você entendeu o seu pecado, reconheceu o seu erro, confessou o seu erro e foi perdoado em nome de Jesus. Aquele que reconhece, aquele que se arrepende, aquele que clama pela misericórdia do Senhor, alcançará o perdão, alcançará a misericórdia. A misericórdia do Senhor está aqui. Está dentro de você, está ao seu dispor, na pessoa de Jesus, nosso amado Salvador. Por isso nós tomamos, por isso nós bebemos, mesmo sabendo que não somos dignos, porque tomamos e bebemos em memória daquele único que é digno, nosso Senhor e nosso Salvador. Toda honra, toda glória, toda majestade ao Senhor, nosso Salvador. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar mais uma vez, confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, declarando a nossa dependência do Senhor, e assim participaremos da ceia do nosso Deus. Lembrando que esta ceia não é a ceia da igreja presbiteriana em piedade, é a ceia de Jesus Cristo. Portanto, se há entre nós algum membro de qualquer igreja evangélica em plena comunhão com a sua comunidade de fé, participe conosco e seja também abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, convidar o nosso irmão presbítero Sérgio, por favor, para nos conduzir nessa oração. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos pelas misericórdias recebidas de Ti, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor mandou seu Filho amado morrer em favor de cada um de nós, ó Pai. E nesse momento estamos relembrando, ó Pai, sabemos que não somos nada, precisamos de Ti, ó Pai. Agradecemos pelas bênçãos recebidas. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, ó Pai. Somente a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqueles que forem participar da ceia do Senhor, por favor, permaneçam em pé. Permaneçam em pé. Os nossos irmãos vão servir a vocês apenas algumas breves instruções nesses novos dias que vivemos. Nós serviremos o pão diretamente nas suas mãos. Serviremos o pão diretamente na sua mão. Você não precisa tomar o pão. Ele será servido, você estende a palma da sua mão e esse pão será depositado na sua mão. Outro irmão, igualmente, irá juntamente com o cálice, recolhendo os cálices vazios. Você toma o cálice e deposita nesta outra vasilha. E assim nós vamos celebrando a ceia nesses novos tempos, mas sempre com a mesma fé, com a mesma esperança e com a mesma gratidão. Participe da ceia do Senhor com alegria e com gratidão, em nome de Jesus.
Algum irmão foi omitido na distribuição do pão ou do cálice, por favor. Lá em cima também. Mais alguém, irmãos, foi omitido? Somos gratos, Senhor, por teu incomparável e glorioso amor por nós. Em sendo nós pecadores, a seu tempo o Senhor veio ao nosso encontro e nos religou com o Senhor. Obrigado, Deus, por teu incomparável amor. Derrama sobre nós graça para que possamos ser fiéis a Ti em toda e qualquer situação, para a glória do Teu nome, em honra de Jesus que oramos. Amém. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor continue falando e ministrando ao nosso coração. Quero convidar o grupo de louvor a vir à frente para continuarmos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Adore ao Senhor com gratidão em nome de Jesus. Lembrando que o nosso culto de Natal no dia 20 de dezembro, nós teremos nosso culto de Natal domingo, dia 20, às 19 horas, e nós não teremos a celebração das 9h30 da manhã. Teremos apenas o culto das 19 horas. Então nós seremos assim abençoados domingo, dia 20, apenas às 19 horas. Graça e paz, irmãos. Bom estarmos na casa do nosso Deus, louvando e bendizendo o nome dEle. E aqueles que estão nos seus lares também, que possam louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é misericordioso, é um Deus simples, humilde, e que nós podemos ver a beleza desse nosso Deus em tudo que Ele criou. E que nós possamos, como diz o cântico, saber o sentido do Natal, a história do Natal, que é o momento que estamos vivendo agora. Que não seja apenas o comércio, a preocupação do comércio, mas que lembremos
do verdadeiro sentido do Natal. Vamos colocar em pé, em reverência àqueles que podem, e louvar com grande alegria esse nosso Deus. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. Glórias a Deus. Os homens começam a primeira parte junto com o César. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio ao amor.
toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado Ó Deus, grandioso, queremos te exaltar até os confins da terra, que todo o povo saiba que só o Senhor é Deus, que o teu amor é infinito para conosco, que o Senhor tem cuidado de nós pela tua maravilhosa graça, mandando o seu único filho a morrer na cruz por nós. E a única explicação é o grande amor para conosco, pela humanidade, porque o Senhor não morreu por alguns, o Senhor morreu por todos. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal,
de Deus. Pedir ao nosso irmão Diácono Arnaldo que venha nos auxiliar nesse momento. Nosso irmão Mateus, nossa irmã Marta, nós vamos servir a ceia do Senhor a vocês. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o serviu, e depois o cálice, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Que a ceia do Senhor a vocês também, como foi a igreja, seja um meio de graça, em que o Senhor abençoe as suas vidas, de forma física e espiritual, para a glória do Senhor. Convido os irmãos a ficarem em pé, para que nós oremos ao Senhor. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor já tem mostrado e falado a nós. Obrigado, Deus, por essas canções que nos lembram da Tua graça, do Teu amor. Obrigado, Deus, porque hoje mais uma vez celebramos a ceia que foi por nós, foi por amor a nós. Que nós nunca nos esqueçamos que não é o nosso merecimento, mas é a graça, a misericórdia e o desejo de salvar do Senhor que alcançou nossos corações. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que nesta hora participarão da ceia do Senhor. Que eles e suas famílias sejam poderosa e ricamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O Natal ele é um tempo único para cada um de nós. O Natal ele tem as suas particularidades. O Natal ele tem suas instruções. O Natal tem as suas lembranças. O grande problema do Natal é exatamente nós não nos recordarmos das verdades corretas. O grande problema do Natal é quando nós nos lembramos apenas daquilo que verdadeiramente não tem importância, não tem significado, com aquilo que nós podemos viver muito bem sem. E nós esquecemos, como acabamos de cantar, a verdade do Natal. A verdade do Natal, ela tem a sua origem no amor eterno de Deus por nós. E no desejo que o Senhor tem de demonstrar o seu amor, de demonstrar a sua graça, demonstrar a sua misericórdia, demonstrar a restauração que temos em Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Convido você a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, nós vamos ler os versículos 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versos 22 e 23. A igreja sentada como está, leia a palavra reverentemente, seja abençoado por ela em nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23 diz assim a palavra do nosso Deus. Ora,
tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem demonstrado e mostrado a cada um de nós até esse momento. Obrigado, Deus, pelas orações, pela palavra que já foi lida. Obrigado pelos cânticos que cantamos, pelos hinos que cantamos, pela mensagem que o Senhor plantou no nosso coração. Mas agora, com a Tua palavra aberta, Deus, pedimos que a Tua misericórdia, a Tua instrução, a restauração que vem do Teu altar, alcance cada um de nós e nós possamos ser abençoados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que nós temos recebido e dito e ouvido e ouviremos ainda muito mais nas próximas 2 semanas ou mais, é a mensagem do Feliz Natal. Mas o problema do Natal que as pessoas têm celebrado e têm se lembrado é um Natal completamente sem Jesus. É um Natal onde todas as demais coisas são importantes. E somos vislumbrados pelo brilho das vitrines, pelo brilho da luz das lojas, pelo brilho da luz das decorações natalinas nas casas, nas lojas, na cidade, no comércio de uma forma geral. Somos como que absorvidos pelo clima natalino, mas que não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a salvação que o Senhor derramou sobre nós, quando Ele veio viver como nós, morrer em nosso lugar e ressuscitar para a nossa eterna salvação. Mas é interessante que mesmo as pessoas que desconhecem o Senhor, mesmo as pessoas que dizem que são capazes de viver sem Jesus, elas dizem Feliz Natal. É interessante que o Feliz Natal ele é proferido pela boca de homens e mulheres que dizem ao mesmo tempo: eu não acredito em Cristo, eu não acredito em Deus, ou não servem ao Senhor, ou não vêm à casa do Senhor, ou não amam o Senhor, ou não são fiéis ao Senhor, ou não se entregaram ao Senhor, mas dizem Feliz Natal. É interessante porque Deus é tão glorioso, tão manifesto no seu poder, que Deus ele diz, que Deus ele fala, que Deus ele deixa claro o seu amor, o seu poder, o seu plano de salvação, mesmo através da boca daqueles que descreem. Porque um homem e uma mulher que dizem: eu não creio em Deus, eu não amo Jesus, mas diz a você Feliz Natal, ele está dizendo que a mensagem do Natal é a mais revolucionária e transformadora mensagem que existe. Mesmo quando um homem diz: eu não acredito em Deus, mas diz a você Feliz Natal, ele está dizendo, mesmo sem querer, mesmo quando negam a divindade de Jesus, que sim, a minha história e a sua história é a história marcada pela entrada de Jesus na nossa vida. Mesmo quando as pessoas o negam. Então nós temos vivido exatamente um cristianismo ao avesso. Nós temos vivido um cristianismo ao contrário. Nós temos vivido uma pregação completamente diferente da maneira como as pessoas querem dizer. Porque quando eu digo Feliz Natal, eu estou dizendo Feliz Nascimento de Jesus. Ninguém diz Feliz Natal pelo nascimento de alguém, mas diz Feliz Natal pelo nascimento de Jesus. E se Jesus nada é, se Jesus nada representa, se Jesus nenhuma autoridade tem, se Jesus não é o Senhor, o Salvador, aquele que veio em resposta à nossa dor e à nossa necessidade, o que Jesus é? Jesus é o Senhor, é o Salvador. O texto que nós lemos mostra exatamente essa realidade, mostra exatamente essa vida que é transformada, a nossa vida que é transformada pelo Senhor, e mostra como a celebração ela tem sido desfocada de cada um de nós. O olhar está nas festas, nas luzes, e em tudo aquilo que é periférico, em tudo aquilo que é adicional, em tudo aquilo que traz graça, traz leveza, traz beleza, traz alegria, salta aos nossos olhos. Mas se nós não tivermos nada disso, a mensagem continuará a mesma e profundamente será plantada no nosso coração. Portanto, algumas verdades são importantes sobre o Natal, verdades essas que nós não podemos negociar, esquecer e deixar para lá.
Quando nós dizemos Feliz Natal, nós não podemos dizer Feliz Natal simbolizando e significando a data festiva. Mas quando nós, como homens e mulheres que amam Jesus, dizemos Feliz Natal, nós estamos dizendo exatamente outra coisa. Nós estamos dizendo que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e que por fim se demonstrará poderoso e que por fim julgará os povos e que por fim nos resgatará para a glória eterna. Portanto, a primeira verdade que nós temos a respeito do verdadeiro Natal é que o Natal quebra os nossos padrões. Quando nós olhamos o Natal, quando nós lemos a história do Natal, quando nós percebemos aquilo que o Senhor está fazendo, o Natal ele quebra todos os padrões que Deus age exatamente assim, que Deus só age nesse lugar, que Deus só pode falar assim, que Deus só pode ministrar dessa forma, que Deus só cura as pessoas se elas agirem desta forma, se elas pensarem assim, se elas orarem dessa forma. E ainda hoje nós temos padrões que não são padrões bíblicos, que não nos aproximam e achegam ao Senhor, mas que nos afastam dele, nos afastam da intimidade com o Senhor. Quando você conversa com alguém e diz, Deus ele só ouve a minha oração se eu orar na igreja, Deus ele só ouve a minha oração se eu orar em pé, ou se eu orar de joelhos, ou se eu orar num canto, ou se eu orar na sala, ou se eu orar de madrugada, ou se eu orar de alguma forma mística e misteriosa no monte ou no deserto. Nós estamos mais uma vez apequenando, diminuindo a liberdade, a graça, a misericórdia, o poder, o alcance de Deus na nossa vida. Quando Jesus ele veio nessa forma tão pequena, nessa forma tão limitada, nessa forma tão carente, como é a forma de um bebê, que não tem capacidade de viver sozinho, se não for amparado pela sua família e pelos seus pais. Jesus está nos mostrando com a sua vinda, com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua história, que o Natal ele quebra os nossos padrões e Deus ele começa a trazer um novo padrão, um novo paradigma, uma nova maneira de nós vermos Deus, ouvirmos Deus e andarmos nos seus caminhos. A virgem dará a luz. É inconcebível uma virgem ficar grávida. É inconcebível, é impossível biologicamente, é impossível diante da nossa natureza humana, uma mulher virgem, ela conceber um filho. Não há possibilidade disso. Mas é interessante, porque a palavra bíblica que é usada ali é a palavra alma. E a palavra alma, ela significa exatamente isso, virgem. E foi assim que os tradutores judeus da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, traduziram a palavra lá de Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isso centenas de anos antes da vinda de Jesus. A profecia de Isaías são centenas de anos antes de Jesus, para que nós, de uma forma inequívoca, de uma forma sem dúvida, de uma forma que a gente veja que Deus está falando ali, nós entendamos que sim, Deus é o Deus que muda padrões para nos mostrar que Deus ele pode usar gente como você, gente como eu, em toda e qualquer experiência, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo, porque eu sou limitado de um Deus que é todo poderoso. Então, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, Mateus não deu ao termo alma uma torção cristã, mas o usou com o mesmo significado com que todos os judeus da sua época usavam. Por que isso é importante? Isso é importante nós sabermos, isso é importante nós nos lembrarmos, porque a nossa fé cristã é bombardeada, a nossa fé cristã é colocada em xeque, é colocada em dúvida, é questionada a cada momento, dizendo, não, os cristãos distorceram as palavras, os cristãos distorcem a história, os cristãos distorcem. Não foi exatamente isso que o Velho Testamento queria dizer. Não, foi exatamente isso que o Velho Testamento quis dizer. E é exatamente isso que a palavra no Novo Testamento quer dizer.
Portanto, quando nós olhamos os padrões de Deus, eles são verdadeiramente diferentes do nosso, porque os nossos padrões são padrões da realeza, padrões de beleza, padrões daquilo que salta aos nossos olhos, é o padrão daquilo que aparenta ser. Pouco importa se você é, desde que os outros acreditem que você é. Pouco importa se você tem, desde que os outros acreditem que você tem. Pouco importa se você crê, desde que as pessoas creiam, acreditem que você acredita, que você crê, que você é capaz. Portanto, a ideia, a concepção, o pensamento, o padrão nos dias de Jesus, quando esperavam o Messias, era de um rei. O rei Davi, que vinha com seus exércitos, com as suas tropas, com o seu poderio, com a sua riqueza, com a sabedoria do seu filho Salomão, gerir, dirigir, governar, invadir e guerrear em favor do povo, libertar do cativeiro de Roma a sua nação e fazer de Israel mais uma vez o centro do seu mundo. Um rei que se veste com riqueza, com ostentação, com glória, com poder, e de repente nós vemos Jesus quebrando essa ordem, quebrando esse paradigma, quebrando essa maneira de pensar, quebrando esse padrão. Este rei que se encontra num curral, num lugar onde os animais eram colocados para passar a noite, num lugar que não é limpo, num lugar que não cheira bem, num lugar onde nenhum de nós teríamos coragem de deitar e dormir, e ali ele é deitado numa manjedoura, num coxo, o lugar onde os animais comiam. Jesus não foi deitado num berço, Jesus não foi deitado num colchão, Jesus não foi deitado num lugar digno, Jesus não teve uma cama. No meio do curral, ele dorme no coxo. Quebra o nosso padrão do rei, quebra o nosso paradigma de grandeza, e nós nos achamos grandes. E nós nos achamos poderosos, e nós nos achamos muita coisa, quando o Rei dos Céus veio até nós para dormir num curral. Mas quando nós olhamos mais ainda, nós vemos exatamente aquilo que a palavra nos orienta e nos ensina. O Messias aguardado, ele seria poderoso, glorioso como o rei Davi. O Messias, ele surge como servo sofredor. O servo sofredor narrado de uma forma tão clara, tão cristalina e tão cheia de dores. Nós podemos sentir a dor do nosso Senhor quando lemos Isaías capítulo 53, quando diz que o servo sofredor não tinha beleza nenhuma quando o olhávamos. O seu semblante era de dor, seu semblante era de uma agonia e angústia profunda. Homem de dores que sabe o que é padecer. Em nada se parece com a glória primeira do rei Davi. Em nada se parece com um homem cheio de pompa, de riqueza, de autoridade. Mas servo de dores, que sabe o que é padecer. Portanto, quando nós olhamos para a história do Natal, nós temos que nos lembrar que a história do Natal, ela muda os nossos padrões e faz com que a gente olhe para nós com o olhar daquilo que verdadeiramente somos e voltemos os olhos para Cristo e entendamos que nele há o padrão real, o padrão verdadeiro que nós precisamos seguir. Mas também o texto nos ensina que o Natal, ele é um tempo profético, é um tempo de Deus, porque lá em Isaías 7, verso 14, o texto diz: por isso, o Senhor mesmo, não é outro momento, não foi outra pessoa, não foi no meu tempo, não fui eu quem quis, não fui eu quem decidi, não era o momento que eu estava pronto, não foi o momento que eu, ajoelhado aos pés da minha cama, disse: Deus, agora manda a tua glória, manda a tua salvação, porque agora eu estou pronto, agora eu quero, agora eu determino, agora eu falo que as coisas têm que ser assim. Mas Isaías diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. O sinal não vem de nós, o sinal vem dos céus, o sinal vem de Deus, a bênção vem de Deus, a misericórdia vem de Deus. Acabamos de celebrar a ceia, que é um memorial eterno do amor de Deus, do perdão de Deus, do desejo de Deus vir, e sabendo de tudo que ele padeceria, padecer ainda assim por você, por mim, pelo seu povo, para que nós fôssemos salvos e redimidos. Por isso o Senhor mesmo vai dar um sinal, e a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel.
Então a história ela segue a agenda de Deus, a história ela segue o tempo de Deus, a história segue o tempo oportuno de Deus, segue o tempo maravilhoso de Deus. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu pudesse contemplar a beleza, a profundidade, a riqueza, a sabedoria da tua lei, diz o salmista. Quando nós passamos pela vida, e passando pela vida, passamos por momentos tão bons, tão alegres, mas também tão perturbadores, tão tristes, tão frustrantes, tão angustiantes, que nós achamos que não vamos sair daquele lugar, não vamos sair daquela situação, não vamos passar adiante, daqui eu não consigo passar. O Senhor é o Deus que abre as oportunidades de onde não existe. Porque não há impossíveis a Deus. Há alguns irmãos que dizem assim: eu creio no Deus dos impossíveis. Eu não creio. Eu não creio no Deus dos impossíveis. Porque a Bíblia diz: por acaso haverá impossíveis para mim? Não há impossíveis para Deus. Quando nós olhamos e dizemos assim: eu creio no Deus dos impossíveis, nós estamos dizendo, estamos colocando Deus na nossa medida. Eu creio num Deus que sonha. Não, eu creio num Deus que determina, que decreta e que fala. E tudo que existe, acontece e existe por conta do poder da sua voz. Creio num Deus do Salmo 139, que diz que palavra nenhuma me chegou à boca antes que o Senhor soubesse toda. Se eu subo no mais alto monte, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás. Se eu vou para as trevas e para a noite, ou para a luz, para o Senhor é a mesma coisa. Trevas e luz para o Senhor são como uma coisa só. Portanto, não posso me ausentar de ti, não posso me ausentar da tua presença, porque o Senhor sempre estará lá. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que se manifesta, esse é o Deus que tem a agenda do mundo, da história, da humanidade e do universo nas suas mãos. E é assim que Paulo nos ensina lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo correto, o tempo específico, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. O seu filho veio ao seu encontro no tempo correto. Nem atrasado, nem adiantado, mas no tempo que se chama hoje. Então, quando nós olhamos para as profecias da palavra, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem diante de nós, nós vemos que, biblicamente, através da palavra do Senhor, o nosso Deus não é o Deus que intervém na história. Deus não é o Deus que intervém na história, mas Deus é o Senhor da história. Porque intervir na história nos dá a ideia de que Deus age quando os fatos sobre os quais Ele não tem nenhum domínio acontecem. E Deus é pego de surpresa, então Deus tem que intervir. Da mesma maneira como tem duas crianças brigando e você intervém. E você intervindo, você separa aquelas crianças para que elas parem de brigar. Ou quando uma pessoa está doente, uma pessoa está carente, uma pessoa está sofrendo, uma pessoa está entristecida, você intervém porque você é pego de surpresa por aquela situação tão crítica, tão dramática, tão pesarosa, tão desastrosa para tantas pessoas. Você entra e no meio você separa. A ideia de intervir é a ideia daquele que é pego de surpresa e entra, e no meio daquele cenário, tomando pé de tudo o que está acontecendo, ajuda o problema a ser eliminado. Deus não é o Deus que intervém, Deus não é o Deus que é pego de surpresa, Deus é o Deus que de uma forma poderosa age em cada um de nós. As profecias, elas então nos lembram ainda que a história segue esse propósito divino, segue o propósito de chegar até a crucificação. Chega diante de nós nos mostrando que o nascimento de Jesus, de forma tão sublime, mas também tão pobre, tão miserável, tão apagada, tão sem glória, chega ao seu ponto áureo no momento do domingo de manhã da ressurreição, quando a glória do Senhor é restaurada, quando a glória do Senhor é devolvida e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Portanto, a palavra do Senhor ela é poderosa para nós e nos lembra que a história ela segue esse cronograma de Deus, segue essa agenda de Deus. Nós não estamos, portanto, irmãos, creia nisso em nome de Jesus, nós não estamos nas mãos da sorte, nós não estamos nas mãos do acaso, nós não estamos nas
mãos de forças cósmicas, das estrelas, ou dos astros, ou dos governos, ou de governantes, ou de reinos, ou de domínios, ou de partidos. Nós não estamos na mão de ninguém, a não ser do Senhor. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. É o Senhor quem governa os reis, e não os reis que governam o Senhor. É interessante porque Jesus, de uma forma profunda, maravilhosa e sábia, nos relembra isso quando ele tem uma breve conversa com Pilatos. E depois, no seu julgamento, no meio do seu julgamento diante de Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: você não sabe, você não quer responder nada, mas você sabia que eu tenho o poder de te libertar ou de te matar? E aí Jesus fala a Pilatos e responde assim: poder nenhum você teria se do alto não tivessem te dado. O poder não está no rei, o poder está no Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando nós nos lembramos disso, nós podemos sim dizer Feliz Natal às pessoas, porque eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, o Natal é o Deus que se revela a nós. É Deus se revelando a nós de uma forma única, de uma forma maravilhosa, de uma forma que nós não conseguimos entender. É o Deus que é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus aparente em forma física, o Deus que era tocado, o Deus que era abraçado, o Deus que era beijado, o Deus que sentia fome, sentia frio, sentia calor. É o Deus que se irou, é o Deus que se entristeceu, que se encheu de ternura, que chorou de dor e tristeza ao olhar para Jerusalém e para as pessoas. As pessoas estavam como ovelhas sem pastor, porque não estavam nem aí para a mensagem salvadora do Evangelho. Quando nós olhamos o Natal é verdadeiramente o Senhor em nós. O Natal é o Deus único falando a nós, é a revelação de Deus a nós, a revelação de um Deus humilde, a revelação de um Deus que se mostra humilde em todas as religiões, em todos os povos, dos mais evoluídos aos mais simples, primitivos e bárbaros. Os deuses, eles eram e sempre são representados como poderosos, como indestrutíveis, como eternos, mas também cheios de suas dúvidas e paixões. Mas os deuses, eles sempre são imortais, sempre são cheios de glória, sempre são cheios de grandeza. No cristianismo é assim, no judaísmo é assim, no islamismo é assim, e em todas as religiões. As religiões, então, elas se tornam parecidas porque os seus deuses são sempre poderosos, os seus deuses são sempre grandes. Porque para você ser Deus, você tem que ser poderoso. Para você ser Deus, você tem que ser grande. Para você ser Deus, você tem que ter autoridade. Então todos os deuses, eles seriam iguais. Todos os deuses, eles se amoldariam e seriam de uma forma só. A novidade que nós encontramos em Jesus é a humildade de Deus. A humildade de Deus. Os poderosos do mundo, eles se apresentam com poder, com luxo, com soberba, com arrogância. Olha o que eu faço, olha o que eu posso fazer sem depender de você. Olha o que eu consigo e até onde eu consigo chegar sem ninguém. Deus, ele se mostra humilde na pessoa de Jesus, de uma forma nada convencional. O Filho do Homem se esvaziou de tal forma que viveu como um de nós e morreu a nossa morte. Mas antes, dentro de um coxo, num curral, na periferia de Belém, uma cidade que nada significava. Mas vemos uma outra marca, uma outra característica desse Deus. Ele era também, em Jesus, alcançável. Era um Deus acessível. Os judeus, eles tremiam pronunciar o nome de Deus. Os judeus até hoje, eles não falam o nome de Deus. Os judeus até hoje, eles tremem o nome sagrado de Deus. Por isso eles criaram um lugar separado no templo, para que as pessoas que não faziam parte daquele povo, que não faziam parte dos judeus, se isolassem. As mulheres, as crianças, os forasteiros,
os gentios, aqueles homens e mulheres pobres, os pastores que primeiramente foram comunicados da vinda de Jesus, quando os anjos nos céus se aproximaram aos pastores e disseram: vão até Belém porque nasceu o Redentor. Esses homens não podiam entrar no templo, eles eram imundos aos olhos daqueles religiosos. Por isso, em Jesus, Deus se torna alcançável, acessível, pronto. É interessante porque quando nós olhamos a história do Natal, quando nós olhamos a minha história e a sua história, nós vemos que o Senhor, Ele se torna então, de uma forma maravilhosa, próximo a nós. O que pode ser menos sagrado nos nossos ambientes, de uma criança chorando, uma criança que precisa ser trocada, uma criança com fome, uma criança irritada por causa do calor ou do frio. Bebês dão trabalho, são amados, mas dão trabalho. Às vezes a preocupação é quase do tamanho do amor. E Deus, Ele escolheu ser alcançado por nós, acessível a nós, embalado por nós, tocado por nós. Ele não ficou sentado no seu alto e sublime trono, se esvaziou da sua glória e se sentou conosco. Nos alimentou, nos curou, nos abençoou e de uma forma particular alcançou cada uma das nossas dores, cada um dos nossos pecados, cada um dos nossos traumas, cada uma das nossas experiências, cada um dos nossos sonhos e expectativas, juntou-os todos e diz: eu sou o Deus com vocês. Eu não sou o Deus dos outros, eu não sou o Deus dos religiosos, o Deus daqueles que não me conhecem. Eu sou o Deus convosco, eu sou o Deus que está com vocês, eu sou o Deus que fala ao seu coração. Então, para a gente pensar, para a gente viver, irmãos, em nome de Jesus, Jesus vem não para quem se acha espiritual, mas para o indeciso e o enfraquecido que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a misericórdia da graça de Jesus Cristo. Ao olharmos para cima, nós ficamos surpreendidos por encontrar os olhos de Jesus abertos, profundos em compreensão e gentis em compaixão por nós. Por quê? Porque o Natal é a comunicação de um Deus único, de um Deus que é alcançável, de um Deus que nos conhece, de um Deus que se fez um de nós, para que nós um dia sejamos como Ele é, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor. Vamos ficar em pé e orar? Santo e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela doçura do Teu amor por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor está perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Obrigado porque nenhum de nós estamos nas mãos da sorte, ou do acaso, ou do azar, mas nós estamos nas mãos de um Deus que governa, de um Deus que reina, de um Deus que sabe de todas as coisas. Ó Deus, por isso nós pedimos que o Senhor nos oriente debaixo da direção do Senhor, porque, ó Deus, Tu és um Deus pessoal, um Deus providente, um Deus amoroso, um Deus que vê a história de cada um de nós desde o princípio. O Senhor é um Deus que veio até nós na plenitude do tempo, no tempo correto, no tempo oportuno, na história no momento da história que mais precisávamos. O Senhor veio ao nosso encontro e nos salvou. Por isso Tu és o Deus conosco, o Deus que é humilde, o Deus que pode ser encontrado, o Deus que se mostra perdoador, zeloso e amoroso. Deus, não permita que o nosso coração e que a gente se ache super espiritual, independente de Ti,
acima, ó Deus, da possibilidade de pecar, porque nós somos pó e cinza, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu perdão. E nós precisamos que o mesmo perdão com que o Senhor tem nos perdoado, nós tenhamos graça e misericórdia do Senhor, força do Senhor, para com o mesmo perdão que temos sido perdoados, perdoemos também aqueles que nos têm ofendido. Porque só assim nós seremos livres, porque só assim nós cresceremos diante de Ti, porque só assim, ó Deus, teremos paz no nosso coração. Pedimos também nesta hora, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da Dona Lourdes, da Mariazinha, da Graça e de todos aqueles que se encontram enfermos, que a boa mão do Senhor conduza cada um deles e que de uma forma generosa recebam o bálsamo do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações, que é apenas do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Se tu uma bênção em nome de Jesus.